Olá! Estamos dando continuidade ao nosso estudo A Mesa com Jesus. Um estudo que faz parte dos estudos que estamos tendo na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na classe Esther, a classe de mulheres. E no primeiro momento nós vimos várias mesas, vários momentos em que Jesus esteve à mesa com diferentes pessoas. E se você tem interesse em ouvir essas lições, elas estão todas aqui no canal e você pode dar uma pesquisada aí na playlist A Mesa com Jesus e você vai encontrar todas elas. E agora nós estamos com cuidado olhando para a última mesa, a mesa em que Jesus sentou com os seus discípulos. Aquele momento em que no cenáculo ele reuniu os seus discípulos e ali ele deu as últimas instruções. Ele confortou o coração deles, ele ensinou muito a eles. E é isso que nós queremos também. Nós queremos estar nesta mesa com Jesus, também aprendendo dele. Vamos então orar para que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração e nessa aula nós possamos realmente ouvir a sua voz e saber o que ele tem para nós. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui podendo falar em liberdade, Senhor. Abençoa para que essa aula, Senhor, chegue ao coração de cada um e traga realmente a mensagem que cada um de nós necessita, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na aula anterior, nós vimos que quando Judas sai, o clima ali naquela sala muda. Jesus agora está falando com os seus verdadeiros seguidores e está passando a eles praticamente um testamento, né? Tudo que ele gostaria de deixar em termos de ensino para eles. Nós vimos em João capítulo 13, verso 31 a 38, esse texto em que vamos realmente olhar com cuidado aqui olhamos com cuidado na aula anterior e vamos olhar também agora. Nós vimos que neste trecho de João capítulo 13, dos versos 31 a 38, Jesus apresenta a característica do verdadeiro cristão. E nós vimos que essa característica não está em nenhum objeto externo que a gente use, mas que realmente essa característica vem do coração. E nós vimos que essa característica, essa marca do cristão é o amor. E que esse amor vai em 3 direções. Na aula anterior, nós vimos a primeira direção desse amor, que é o fato de que nós somos marcados pelo amor à glória do Senhor. O verdadeiro cristão, ele é marcado por esse amor. Ele quer glorificar o Senhor em todas as coisas. Nós vimos que o primeiro compromisso do cristão é ser consumido pela glória do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, consumidos pela glória de Deus. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Ele ama ao seu Deus e o glorifica em tudo. Vamos então abrir novamente João capítulo 13 e vamos ler esse trecho do verso 31 a 38. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. No versículo 31, Jesus está começando a dizer a eles que ele será glorificado e o Pai será glorificado na morte dele também. Jesus praticamente está dizendo para eles: não se apeguem à humilhação que eu vou passar, porque
no final, tudo é realmente para a glória de Deus. E nós vamos ver aqui que, prosseguindo, Jesus vai dar a eles outras direções em que essa marca do amor cristão acontece. Vamos ver aqui o que ele fala no verso 34 e 35. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a segunda direção da marca do amor cristão. Nós somos marcados pelo amor ao bem-estar dos nossos irmãos. 1 João, capítulo 4, verso 13, diz assim: assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. Nós sabemos que somos de Deus, porque o Espírito dele habita em nós. E o verdadeiro cristão, com esse Espírito que habita nele, é liberto de todo o ódio, de todo o sentimento ruim. Ele é liberto disso e ele é aberto ao verdadeiro amor. Nós vimos que esse amor de que nós falamos não é o amor corriqueiro que se fala nas canções, o amor romântico, né? Mas um amor que é somente dado por Deus, um amor ágape, um amor sacrificial, o mesmo amor que nós recebemos dele. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro e ele teve por nós esse amor sacrificial, esse amor que nada do que possamos fazer nos faz tornar merecedores desse amor. E é esse mesmo amor imerecido que, como cristãos, nós espalhamos aos outros. Esse é um grande desafio e esse é um problema, porque a lógica humana não é essa. Nós amamos aqueles que nos amam, que fazem coisas para merecer o nosso amor, mas esse não é o amor do cristão. O amor do cristão, ele se revela pelas pessoas que absolutamente não fizeram nada para merecer isso. Porque nós amamos em Cristo. Os não salvos se ressentem de Deus, se ressentem de Cristo, do Evangelho, da Bíblia. Eles realmente não têm a capacidade de amar a Deus e amar a Jesus. João, capítulo 15, verso 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Jesus tinha consciência de que o mundo o odiava. E assim permanece até hoje. Nós podemos até mesmo ouvir da boca das pessoas que elas amam a Deus, mas não esse amor ágape, esse amor disposto a qualquer sacrifício, um amor realmente entregue, um coração entregue ao Senhor. Aqui em João, capítulo 15, verso 25, diz assim: para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. O ódio dos ímpios a Deus e às coisas de Deus é sem motivo. Na salvação, porém, aquilo que você odiava passa a ser objeto do seu amor. Por quê? Porque o coração é regenerado, o coração é transformado e é esse coração transformado que é capaz de expressar esse amor. Aqui Jesus diz: um novo mandamento vos dou. Ué, como assim um novo mandamento? Esse mandamento já não existia desde da lei, né? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso já não existia. Mas havia um motivo para Jesus dizer que era um novo mandamento. Primeiro, porque os judeus estavam cheios de amargura, de ódio, de ciúmes. Eles tinham dentro deles um coração que não amava. Então Jesus está reforçando isso. Por quê? Porque, de fato, apesar de acreditarem em cumprir a lei, eles de fato não amavam. Os discípulos não exibiram esse amor enquanto estavam discutindo uns com os outros sobre quem era maior, né? Quem seria maior no reino. Então, eles também não revelavam esse amor que deveria ser sua marca. Além disso, Jesus acabara de dar um exemplo do que era o verdadeiro amor ao lavar os pés dos discípulos. Ele estava disposto a servir.
coisa que nenhum dos discípulos demonstrou. Eles não estavam dispostos a ser humilhados e servir. Portanto, eles não tinham esse verdadeiro amor. Mas mais do que isso, a partir de agora, eles teriam uma nova capacidade de amar. Porque esse amor viria através do Espírito Santo no seu coração. E é esse amor que seria espalhado por eles. É isso o que João, capítulo 13, verso 34, está dizendo. Eu dou um novo mandamento para vocês, que vos ameis uns aos outros. O Espírito Santo habitaria no coração deles. E aí sim, eles seriam capacitados a demonstrar esse amor. Nenhum ímpio, ninguém que não tenha o Senhor Jesus no coração, pode realmente expressar esse verdadeiro amor que só vem de Deus. Esse amor é a nossa marca. Se você quer mostrar que você é uma pessoa regenerada, nascida de novo, redimida, o seu amor pelos outros é que vai se tornar um testemunho claro disso. Nós falamos de Salvador, de transformação, mas de fato, como nós demonstramos tudo isso? Não pode ser apenas através de conversa, né? Eu amo você, mas sim através de ações de amor um pelos outros. Nós amamos os perdidos como Deus ama. Nós amamos os nossos inimigos, como diz em Mateus capítulo 5. Tudo isso porque o amor de Deus é colocado no nosso coração. Nós queremos fazer o bem, nós mostramos o poder da transformação do Evangelho realmente por um tipo de amor que o mundo desconhece. Nós elevamos o amor a um outro nível. Somente as pessoas que são humildes é que podem realmente demonstrar esse amor. E por que nós podemos demonstrar esse amor? Porque nós, para realmente recebermos esse Espírito Santo, para termos o Senhor Jesus na nossa vida, nós precisamos nos reconhecer pecadores. Nós precisamos ser quebrantados, humilhados. E é porque nós fomos humilhados é que nós podemos, então, revelar esse amor. Na medida em que nós descobrimos que nós não somos merecedores de nada, que nós não somos nada, nós podemos amar a todos, porque não haverá avaliação de valor, né? Porque nós vamos ver que por nós mesmos nós não tínhamos qualquer valor, mas o valor do amor de Deus por nós está realmente em Cristo Jesus. Então, nós somos marcados por esse amor, porque nós fomos humilhados. Quando você chega ao ponto de dizer, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu me coloco na sua misericórdia, isso é que significa ser humilde. E é isso que significa chegar aos pés da cruz e clamar por graça. Se você entrou na família de Deus, você foi humilhado. Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 4, nos diz: portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Esse é o amor demonstrado. Aquele amor que não vê ninguém como menor que ele mesmo, né? Mas que realmente está disposto a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está disposto a reconhecer cada um superior a si mesmo, né? Está disposto a se preocupar com o que é do outro. A definição clássica desse amor que nós estamos falando aqui está em 1 Coríntios 13. Um amor que não busca seus interesses. Nada faz por ambição egoísta, mas é um amor humilde, é um amor altruísta. Esse amor é dedicado ao bem-estar da pessoa amada. Ele é bênção, ele é dedicado ao bem, é a alegria do outro. É isso que é a marca desse amor. E para isso, nós precisamos pagar um alto preço, porque será um amor que por vezes não é reconhecido pela pessoa, mas que isso não importa para nós,
porque nós estamos realmente demonstrando aquele amor que é totalmente desprendido de nós mesmos, um amor humilde. Em termos práticos, o que nós precisamos fazer para demonstrar esse amor? Nós temos que amar o suficiente para servir, lavar os pés empoeirados, estar dispostos a limpar esses pés sujos, porque nós queremos o bem-estar, a bênção do outro. O amor custa para nós esse sacrifício, de se abaixar, de lavar, de se humilhar, né? É um amor que é demonstrado pelo servir ao outro. Nós temos que amar, então, o suficiente para servir, mas nós também temos que amar o suficiente para santificar. Mateus, capítulo 18, versos de 1 a 4, diz assim: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse será o maior do céu. Como criança, Jesus está aqui dando a base de tudo isso. Humilde como criança. Reconhecimento de não ter feito nada. Uma criança não tem um currículo, né? Ela não tem ali, não, olha, essa criança já fez isso, então, portanto, não. Ela chega de mãos limpas. Um bebezinho é amado por sua mãe, não porque ele já fez gracinhas, né? Não, ele é amado incondicionalmente. Então, aquele que não chega com as mãos vazias, humilhado, né? Esse não é reconhecido pelo Senhor. Nós precisamos nos tornar como essas crianças, entendendo que nós não temos nada, absolutamente nada para apresentar para o Senhor como objeto do seu amor. E a Laís está fazendo tanta coisa para mim, então eu vou amá-la. Não. O Senhor me ama antes de qualquer coisa, antes de eu existir. E da mesma forma, nós precisamos amar aos outros. E isso é muito interessante. Aqui está dizendo: você recebe um desses pequeninos, você recebe a mim. Olha que interessante esse pensamento. Quando você abre o seu coração, a sua vida abre-se para a comunhão com os outros cristãos. Esse amor que recebemos de Jesus, ele não fica parado em nós. Eu estou muito bem com Deus, eu estou aqui sozinha na minha. Não existe isso. Porque esse amor que se derrama no nosso coração, ele quer se espalhar para outras pessoas. Então, Cristo, ele está habitando em todos os demais cristãos. Não é verdade? Ele habita em mim e habita nos demais cristãos. E por isso, essa é a base da igreja. Todo verdadeiro cristão é Cristo entrando na sua vida. Por isso que quando você ama o seu irmão, você está amando a Cristo. Você está vendo Cristo nele. O nosso grande problema é que para amarmos nossos irmãos, nós queremos ver um irmão bom. Não, olha, esse aqui é um bom irmão, ele é fiel, ele é bacana, ele se preocupa comigo, então eu vou amá-lo. Não, eu amo Cristo no meu irmão. Então, Jesus está dizendo aqui: quem recebe a um destes pequeninos, recebe a mim. Os nossos irmãos cristãos são pessoas em quem Cristo vive, por quem ele morreu, a quem ele chamou e com quem viverá para sempre em glória. E isso muda tudo em termos de relações entre os cristãos. Quando eu olho para o meu irmão, eu tenho que ver alguém que foi escolhido por Deus, que foi amado por Deus. E se o próprio Deus Santo, o próprio Deus grande e poderoso, olhou para aquela pessoa e pôde amá-la, como que eu, também sendo um miserável, humilhado como aquela pessoa, posso dizer que não a amo? Porque ela não me cumprimentou, porque ela, teve qualquer ato que eu achei que não foi legal. Jesus olhou para ela em pecado e a amou. Como que eu posso não amá-la? Então, as relações entre os cristãos se baseiam em Cristo. Quando eu amo um irmão, eu estou amando Cristo nele. E esse amor vai muito além de orar, de ajudar,
de socorrer o meu irmão. Lá em Mateus, capítulo 18, verso 6, Jesus vai dizer algo muito forte em relação a esse amor que nós devemos ter com os nossos irmãos. Mateus, capítulo 18, verso 6. Mas a quem fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor se lhe pendurassem no pescoço uma pedra de moinho e afundasse nas profundezas do mar. Olha só, além de orar, de socorrer, né, de estar junto aos nossos irmãos, mais importante é nós pensarmos que era melhor a gente se afogar, morrer, do que fazer um irmão tropeçar. Você ama o suficiente para santificar o seu irmão? O que é isso, Laís? Nós temos que ser influências santificadoras, não pedras de tropeço. Porque nós podemos, sim, nos tornar pedras de tropeço, ajudar aquela pessoa a tropeçar e cair. Como é que nós fazemos isso? Quando nós, por exemplo, damos ouvidos às fofocas de alguém. O irmão vem lá, né, falar da vida de uma outra pessoa e você fala, na medida em que você deu espaço para aquela pessoa falar mais, para aquela pessoa fofocar, criticar a liderança, você está fazendo ela tropeçar. Você está dando a ela as condições ideais para realmente cometer tudo aquilo que não agrada a Deus. Além disso, nós podemos tentar as pessoas a fazerem algo que não esteja certo. Nós podemos ir lá puxar elas, mas isso não tem problema, né? Nós estamos fazendo essa pessoa tropeçar. Nós também fazemos as pessoas tropeçarem quando nós somos um mau exemplo. Nós podemos, por exemplo, fazer nossos filhos tropeçarem, mostrando para eles características de alguém que não é um verdadeiro cristão. Quando nós falamos mal das pessoas dentro da nossa casa, quando nós falamos mal da liderança da igreja, nós estamos sendo um mau exemplo, estamos fazendo o nosso filho, a nossa filha tropeçarem. Nós também fazemos as pessoas tropeçarem quando nós não avisamos a elas do que está ocorrendo, quando nós não realmente admoestamos essas pessoas. E isso é muito difícil, às vezes nós achamos que vamos até mesmo perder a amizade com os nossos amigos, porque nós estamos falando para eles, olha, você está errado nisso. Então, é melhor a gente deixar para lá e não falar. Mas quando nós fazemos isso, nós não estamos demonstrando amor pelo nosso irmão. Na verdade, nós estamos fazendo esse nosso irmão tropeçar. Viva de uma maneira que nada que você faça com que as outras pessoas tropecem no pecado. No versículo 7 aqui do capítulo 18 de Mateus, Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Nós podemos esperar realmente escândalo, coisas ruins dos ímpios, mas se você é o arquiteto, né, de algo que tenta as pessoas, que leva as pessoas a pecar, ai de você. Versículo 8 e 9 aqui diz, portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e joga-o fora. Para ti, é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Para ti, é melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Aqui Jesus está dizendo, tenha medidas extremas contra o pecado. Às vezes nós temos que cortar coisas que realmente doem. Já imaginou você arrancar um olho, cortar uma mão, né? Literalmente, provocaria muita dor. E às vezes nós temos que cortar uma amizade, cortar uma situação em que, um lugar que estamos indo, cortar algo agradável, mas que é melhor cortar do que se perder por conta dessas coisas, né? Então, tenha medidas extremas contra o pecado. E aqui no verso 10, Jesus diz, atenção, não desprezeis nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos deles no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Nós não podemos menosprezar qualquer pessoa, nenhuma pessoa
é digna da nossa raiva, do nosso ódio, porque o Jesus que habita em nós, né? Ele não derrama esse tipo de sentimento em nós. Deus tem a sua atenção voltada para todas as pessoas. E como eu já disse, se esse Deus santo, se esse Deus perfeito e poderoso é capaz de amar os defeituosos, digamos assim, né? Por que nós não faríamos isso? Ele não quer que nós menosprezemos qualquer irmão e ele caia. Nós precisamos ser influências santificadoras na vida dos nossos irmãos. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nós temos que amar e estar dispostos a ir atrás dos nossos irmãos caídos, perdoá-los. Não 7 vezes, que 7 é o número da perfeição, mas 70 vezes 7. É isso que Jesus está dizendo aqui. Devemos ser essa presença santificadora para os nossos irmãos. Nós também temos que amar o suficiente para sofrer pelas pessoas. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo aqui está dizendo que ele aguentava, né? Aguentava ofensas, perseguições, angústias, fraquezas, tudo isso por causa de Cristo. Então, o amor, ele é revelado por causa de Cristo. Nós temos que amar o suficiente para sofrer, para gastar a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 11, aqui no verso 23 a 29, diz assim: são servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 dia e 1 noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagem, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Olha só, quem se enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado? Que relato! Paulo sofreu e ainda mais pela preocupação que ele tinha com os irmãos. A preocupação dele, o amor que ele tinha por aqueles irmãos, fazia ele sofrer mais do que chicotadas, né? Do que perseguições, prisões. E eu fico pensando, esse Paulo que sofreu tantas coisas e que tinha essa capacidade ainda de se preocupar com a fraqueza de um irmão, é realmente um verdadeiro cristão. Quantas vezes, não por chicotadas, não por prisão, não por nada, mas por uma palavra que alguém fala meio atravessado, outra coisa, eu deixo de me preocupar com aquela pessoa. Eu não me importo mais.
Mas aqui está dizendo que se eu sofro, se as circunstâncias da vida são difíceis para mim, ainda mais deveria ser difícil para mim a fraqueza do meu irmão. Esse é o amor cristão, essa é a marca, esse amor que realmente sofre pelo irmão. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 20 a 21, diz assim: porque temo que quando chegar, não vos encontre do modo que quero vos encontrar, e que eu não seja encontrado por vós do modo que quereis me encontrar. Temo que, de algum modo, haja brigas, invejas, ódio, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. Temo que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos dos que anteriormente pecaram, e que ainda não se arrependeram da impureza, da imoralidade e libertinagem que cometeram. Esse era o temor de Paulo, que houvesse ali, no meio da igreja de Corinto, todas essas coisas, né? Brigas, invejas, ódio, ambição egoísta, é isso que eu temo. Eu temo tudo isso, e além de temer pelo grupo, né? Eu temo por cada um de vocês. Eu temo que não tenham se arrependido da impureza, da imoralidade, da libertinagem. Eu me importo com os outros. Eu não vivo uma vida cristã sozinha. Ah, tá tudo bem, eu e Deus. Não, eu me importo com a fraqueza do meu irmão. Essa é a marca do amor cristão. Aquela que se preocupa, de fato, com o bem pessoal do outro. E a terceira direção do amor, que nós vamos ver aqui nesse trecho, está aqui no versículo 36 e 37, que diz assim: então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, não podes seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A marca do amor incondicional, desse amor cristão, é a lealdade amorosa. Eu darei minha vida para ti. J.C. Ryle chamou essa fala de Pedro como de uma realidade perigosa na vida do crente, que é a alta ignorância, né? A superavaliação da sua maturidade espiritual, a superavaliação da sua força espiritual. Ah, Senhor, não importa o que acontecer, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Você não é capaz, Pedro. Você vai me negar daqui a pouquinho, né? Então nós nunca podemos achar que eu sou forte espiritualmente. Não, isso que está acontecendo na vida da irmã não faria eu cair. Você não é nada. Somente diante das situações da vida é que nós recebemos a força e a capacidade de Deus para realmente vencer aquela situação. Então Pedro aqui, ele falou rápido demais, né? Como sempre, Pedro vinha ele já, né? Então Pedro, não, Senhor, para onde o senhor vai? Também vou, né? Eu estou disposto a dar minha vida pelo Senhor. E Jesus então fala para ele: Pedro, você não sabe de nada, né? Pedro, ele estava convencido que ele tinha essa lealdade inabalável. Lucas, ele narra como Pedro aqui se vangloriou demais. Ele orou pouco, agiu rápido demais, foi longe demais e acabou negando o seu Senhor quando ele percebeu que ele tinha feito, já tinha sido tarde demais, né? Lá em Lucas, capítulo 22, verso 62, nós vemos o final de tudo isso. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. O discípulo que acreditava que, não, deixa comigo, eu jamais, né? Ele até ficou meio de perto, vendo o sofrimento de Jesus, né? Ele fica ali observando as coisas, mas ele é fraco e ele nega. E quando ele reconhece que aquilo que Jesus tinha dito para ele que aconteceria, aconteceu, aqui Lucas está dizendo que ele chorou amargamente.
Mas esse não foi o último momento em que Pedro encontrou Jesus. Jesus encontra novamente com ele e nós sabemos daquele momento em que Jesus pergunta 3 vezes para ele, né? Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro que te amo, Senhor. E Jesus diz para ele, apacenta minhas ovelhas. Jesus viu o coração de Pedro e viu que agora sim ele estava pronto para amá-lo totalmente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus havia sido derramado no coração de Pedro. E agora ele estava capacitado a ter essa lealdade amorosa. Como você sabe se você é um verdadeiro cristão? O seu amor está na glória do Senhor. Você quer que o Senhor seja glorificado em tudo. O seu amor está no bem-estar dos seus irmãos em Cristo. E isso se evidencia numa lealdade eterna, duradoura e amorosa a Cristo. 1 João, capítulo 3, verso 18 diz: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. É assim que você demonstra ser um verdadeiro cristão. O amor é a marca que nos dá nossa própria segurança. O amor manifesto em todas essas direções é que nos dá a confiança de que realmente estamos em Jesus. 1 João capítulo 4, nos versos 11 a 3 diz: Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Como que isso se testemunha? Nesse amor que se espalha. Então, você quer saber se você é um verdadeiro cristão? Olhe para você e veja se esse amor brota do seu coração. Se você tem amor pela glória de Deus, se você tem amor ao bem-estar dos seus irmãos e se isso se revela nessa lealdade amorosa e duradoura a Cristo. Sabemos que somos um verdadeiro cristão, porque o Espírito Santo que habita em nós frutifica. E frutifica nesse amor simples, nessa graça simples, nesse amor imerecido, né? Da mesma forma que fomos alcançados pelo amor imerecido de Jesus, nós também derramamos esse tipo de amor na vida das pessoas. Graça vinda de um coração humilde, alcançando o céu, alcançando uns aos outros e estabilizando a nossa lealdade a Cristo. Essa é a nossa marca. O amor. E eu espero que, assim como Cristo te amou, eu espero que você reconheça esse amor vindo de Cristo e que você também espalhe esse amor pelos seus irmãos, por aqueles que foram amados por Cristo. Todos eles merecem esse amor em Cristo. Não por suas obras para conosco, né? Mas pelo que Cristo fez na vida deles e na minha. Então, que Deus possa nos abençoar e que essa lição fique guardada no nosso coração para exercermos esse amor no dia a dia.